que foi? Você chegou a ser presa em Estocolmo. Flagrante com o quê? O que você estava querendo entrar na Suécia com o quê? LSD. Com LSD. E aí não... Isso... Tranquilo. E não era monja ainda? Não era monja. E como é que você fez para sair dessa? O que você argumentou? Não, eu fiquei lá. Eu fiquei 5 meses e pouco. Aliás, quando foi... Eu estava indo com um amigo meu, que eu conheci em Londres, e ele tinha um amigo em Estocolmo, e a ideia é que a gente fosse encontrar esse amigo, e a gente tomava LSD nessa época. Para mim, tomar ácido era uma coisa assim, de onde está Deus, e o que eu estou fazendo aqui. E tive umas experiências muito interessantes nesse sentido. E nós fomos para lá porque a gente achava que tinha muito suicídio na Suécia, porque faltava espiritualidade. E quem sabe a gente levasse um pouquinho de espiritualidade para eles. Em pílulas. Em pílulas, em cerveja. Né? E aí nos pegaram, fui presa, e minha mãe correu para lá, foi me visitar, e aquela história, negue tudo, minha filha, né? E quando chegou na hora da corte, ela esperando, e advogados, ela vai negar, eu falei assim, não, eu trouxe sim, eu fiz, eu acredito, né? E aí fiquei um tempo, foi um tempo interessante para mim, uma experiência muito rara, as cadeias, vamos dizer assim, em Estocolmo, tinha mulheres de todas as espécies diferentes, e alguma delas estava lá porque dava no filho muito, para aprender a não bater no filho, e tinham pessoas presas por drogas muito pesadas. E como eu tive um acidente de carro uma vez, que eu tenho essa orelha machucada... Qual é a orelha machucada? Qual é essa? Essa aqui, né? Ela tem uma marquinha. Uma marquinha mínima. Mas era ótimo, porque eu dizia que isso tinha sido uma briga. Então eu fui respeitadíssima. Tive um grande respeito na cadeia, porque brigava de faca. E que língua você falava? Inglês. Mesmo na cadeia? Porque na Suécia eu acho que praticamente todo mundo... O inglês é uma segunda língua, todos falam inglês. Porque para falar sueco, eu acho que nem eles mesmos entendem tudo. E foi lá que eu comecei a meditar. Foi lá que, bom, tinha que ficar fechadinha lá, tinha o quartinho meu, ouvia música, ouvia Pink Floyd, as coisas do gênero, e comecei a fazer meditação. Acordava cedinho, às 6 da manhã, sentava, eu lia algum livro, dizia, faz om. É uma delícia, né? Você sente... Então parece estar conectado com todo o universo. E foi muito lindo isso. Você chegou a namorar um participante da banda do Alice Cooper? Paul Weiss. Ele fazia a iluminação do show. Eu fui no show com os meus primos mutantes, o Sérgio, o Arnaldo. É verdade. Né? Naquela época a Rita estava junto, estava todo mundo ainda junto. E eles foram assistir o show, eu fui... E tinha um moço lá, que era muito bonito. Aliás, eu estava olhando aqui as pessoas que fazem a sua cobertura de câmeras e cuidando dos fios, e fiquei me lembrando dele. Ele era cabeludo, cuidava de fios de eletricidade, com muita alegria, dançava junto com a música. E era bonito também. Era bonito, tinha um cabelo até a cintura, braceletes de prata, que coisa bonita. Aí você já... Aí fiquei interessada e tal, me convidou. E a Dorinha, que era a mulher do Liminha, que era o baixista dos Mutantes, não, vai lá, você está sozinha aqui, vai. Me deu uma força, me deu roupas para ir, me pôs no carro e disse, vai para o Rio encontrar com ele. E você foi? E eu fui. E quando ele voltou, no dia que ele foi embora do show, ele começou a chorar no aeroporto. Eu falei, mas que coisa interessante, está chorando. Me conheceu 3 dias, está chorando. Porque você é muito sedutora. Pois então. Mesmo como monja, você é muito sedutora. Opa. Cuidado. Agora, me conta como foi a ida para o mosteiro. Você mora em mosteiro ainda? Eu moro num templo agora, aqui no Brasil, no Pacaembu. Aqui no Brasil. Mas chegou a morar lá? Sim, eu fiquei no Japão 12 anos. Eu comecei a praticar em Los Angeles, na Califórnia. E eu fiquei 3 anos e meio nessa comunidade. Eu morei 7 anos em Los Angeles. Com este marido, eu conheci aqui no Brasil, eu fui morar com ele em Cocoa Beach, na Flórida. Depois ele veio comigo para o Brasil, foi muito difícil arranjar emprego, o nível de emprego naquela época de iluminação de shows não era o mesmo de lá. Aí resolvemos voltar, fomos para Los Angeles, porque me interessava o pessoal de Berkeley, que me parecia a fonte de inteligência do mundo. Isso para mim foi sempre muito sedutor. E fomos para lá. Mas Berkeley não é de música, não a Universidade de Berkeley, que é onde?
É na Califórnia. É na Califórnia, É na não. Califórnia. Porque temos a Berkeley de música, onde o maestro Osmar estudou, e eu tenho a impressão que não chega a ser a fonte a maior fonte de inteligência do mundo. Em Boston realmente é também um grande centro. É verdade, né? não, estou brincando com o maestro. O maestro realmente assim, uma espécie de um Einstein da música. Nem tanto. É porque ele tocava violino muito mal, por isso que eu fiz a associação. Mas, monja, agora, de repente, você quer dizer, você ficou num mosteiro no Japão. Você chegou aí para o Tibete, não? Não, Tibete não. Não, né? Não. É outra modalidade de budismo? É outra linhagem. O budismo vai começar na Índia com Shakyamuni Buda, 2.600 anos atrás. Ele morre com 80 anos de idade e seus discípulos começam a se espalhar por toda a Ásia. Um grupo deles vai para o Tibete. Para o Tibete. Então, no Tibete vai ter um pouquinho da influência do que seria a cultura tibetana. Claro. Então, tem características muito próprias. A ideia dessa reencarnação é muito tibetana, ela não está tão forte no budismo japonês. Conta como é. E no budismo japonês, como é que é? Você ficou. Quantos anos? Você ficou 17? 12. 12 anos 12 no anos, mosteiro. é. E aí? Bom, o começo é muito difícil, como tudo, né? 2 anos sem entender a língua, sem entender a cultura, e me sentindo discriminada, isolada, foi precioso. Se sentindo ou sendo discriminada? É cedo mesmo. Mas é muito bom isso, porque com isso eu aprendi, ou pelo menos tento aprender a não discriminar. Porque nós temos discriminação muito forte dentro de nós. É verdade, embutida. Embutida. E lá, por exemplo, teve uma cena muito interessante. Nós pomos comida nos altares e uma vez por semana tirávamos. Tinha bolachinha de chocolate. Eu que escolhi, comprei, pus lá, estou 15 dias, uma semana, 10 dias esperando. Agora é o dia de tirar a bolachinha, vou comer a bolachinha. Tiramos as bolachinhas e a monja, que era mais antiga do que eu, convida a amiga dela, faz um chazinho, as duas comem um chazinho com bolachinha e não me dão a bolachinha. E você deu uma bolachada nela? Não, eu fiquei com vontade de comer a bolachinha. E a outra monja que estava comigo me deu uma cenoura para comer. Então, nós duas comíamos cenoura e ela as bolachinhas. A gente nem olhava porque era tão embaraçoso aquilo. E eu fiquei pensando quantas vezes na minha vida, na minha casa, minha mãe não deu sobremesa para quem cuidava da casa. E aí eu comecei a pensar nisso, como dói para aquele que tem e está comendo, quem não tem e está vendo. E não tá... Mas na realidade, ela quando fez isso, não fez com a intenção de que você tivesse um insight, desse uma iluminação, satori, né? Isso aí. Por causa disso, né? Ela fez que ela queria mesmo comer o seu biscoito, né? Ela queria só ela com a outra. Mas é interessante isso, quando a gente começa a perceber na vida que tudo que acontece pode ser uma oportunidade desse satori, desse despertar. Aí é diferente. Então não tem inimigos, não tem rancores, não tem ódios, não tem nada disso. O que acontece é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Mas existe dentro de um templo, né? Que seria quase que um correspondente também a um convento, né? É, um convento, né? isso. Existe rivalidade entre as monjas? É como nós humanos somos rivais. A gente briga pelo amor de papai, de mamãe, do irmão. Então isso existe. A nossa superior era como se fosse a grande mãe e que nós queremos mostrar para ela como nós somos bons, perfeitos e maravilhosos. Foi a do biscoito? Foi a superior ou foi a do biscoito? Não, a superior não. E a superior eu entrava muito em atrito com ela também, porque... É interessante falar de discriminação. Eu tive nos Estados Unidos um mestre japonês em que eu tinha profundo respeito e admiração por ele. E quando eu fui para o Japão, porque eu quis, porque eu pedi, e eu comecei a comparar, dizendo, não, mas é uma mulher, ela não é tão boa quanto ele, né? Porque afinal o homem é melhor que a mulher. Sim. E eu comecei a perceber que isso estava muito forte dentro de mim, né? Que loucura isso. É uma coisa incrível. Eu levei 8 anos para entendê-la. E você, bom, você fala, hoje em dia você fala japonês... Eu falo um pouco as coisas. Pouquinho? As coisas porque eu não aprendi na escola, eu aprendi uma linguagem budista, eu sei falar sutras budistas, eu entrei um pouquinho dos ensinamentos de século XIII, tem um monge maravilhoso que chama mestre Eihei Dogen. É uma joia brilhante, inteligentíssimo. Dá um exemplo para a gente. Ele diz assim, natureza Buda, tudo que existe é a natureza Buda se manifestando. Todos os seres, todas as existências, natureza Buda. Seres sencientes, que alguns dividem isso do budismo, ser senciente é uma coisa, não senciente é outra. Ele diz assim, quem pode separar?
tudo está vivo, a vida do universo. Então ele faz natureza Buda igual, todos os seres igual aos seres sencientes. Quando ele fala de vida e morte, não é vida e morte, vida e morte são uma coisa só. Udi é um outro capítulo que ele escreve, somos o tempo, tempo existência. Não existe um tempo rodando que eu pulo dentro dele, nós somos o tempo, a vida da Terra. Que bonito, isso é uma coisa quase que de, sei lá, ciência quântica, de física, não é? É isso. E como é que fica a relação do budista, do japonês, onde não há tanto, não existe a figura da reencarnação, não é? A vida, não existe vida e morte, existe só a vida. Mas depois que a pessoa morre, existe, qual é a ideia dos mestres budistas no Japão? O que acontece com essa, vamos chamar, com essa alma? Bom, uma das características do budismo é anatman, que seria não alma. Não alma no sentido de uma alma fixa ou permanente, eterna. Tudo que existe é um processo contínuo de transformação, é o co-surgir interdependente e simultâneo. Mas existe acho que eu não uma energia vital. Existe uma essa coisa energia que continua bom, com consciência? Pois é. Aí que a coisa é um pouquinho diferente e complicada. Nós temos vários níveis de consciência, né? A gente nega um pouquinho esta existência após individual. A morte individual. Não existe essa personalidade individual que nós somos agora, ela é única e é fenomenológica. Mas o imprint que nós deixamos com a nossa vida, ele deixa uma marca e uma tendência de repetitiva de que uma outra vida venha e surja porque o nosso imprint é muito forte. Então nós somos responsáveis por esta vida e vidas futuras a esta. Mas não é uma identidade que se repete. Não existe a identidade, não existe uma coisa individual que cada um continua sendo o que era antes. É isso. E isso é dentro do budismo japonês e da minha linhagem, do ensinamento do meu mestre. Porque há divergências quanto a isto. Sim, claro. Por exemplo, no Japão existe, quer dizer, muito fortemente a ideia do karma. Né? No budismo também, no budismo japonês existe também. Sim, o karma. Essa ideia do karma como o destino nasceu, é karma, é assim e pronto. Não é, foi maravilhoso, porque quando eu estava no final dos meus estudos no Japão, nós trabalhamos muito com isso, inclusive relacionado com discriminação. Esse é o karma ser assim, porque você fez coisas em vidas anteriores. Então a gente diz, nós não sabemos nada disso. Karma é uma coisa que está em constante movimento. Karma significa aquilo, literalmente aquilo que deixa marcas. Eu digo que eu tenho marcas na minha testa porque eu franzo sempre do mesmo jeito. E elas vão ficando cada vez mais profundas porque é repetitivo. Então karma seria isso, ação que deixa marcas pela sua repetição. Pode ser benéfica, maravilhosa, não é só negativa. E não é bem um destino fixo. Eu gosto de comparar um pouquinho com a história do DNA. Cada um de nós herda certas características. Então, certas características que são fixas. O que nós fazemos com ela é livre. Muito bem. Eu, por mim, ficava aqui a noite inteira conversando com você, mas já foi maravilhoso te reencontrar. Vamos dizer assim. Eu conversei com a monja Cohen. Obrigadíssimo pela sua presença aqui, tá? E pela, sei lá, eu acho que você trouxe uma harmonia, todo mundo aqui, a mim pelo menos você trouxe, eu acho que quem está nos vendo também, não só aqui como em casa. Muitíssimo obrigado.